exaltado nos céus, eu louvarei, exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus glorificam seu santo nome, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém. Ame-os aos outros, pois Deus é amor. Quem sabe amar, conhece a Deus. Quem não sabe amar, não é de Deus, pois Deus é amor. Deus é amor,
Justo é Senhor nos seus santos caminhos. És digno em todas as tuas obras. Justo é Senhor nos seus santos caminhos. És digno em todas as tuas obras. Esperto estás, Senhor, de todos serem invocam de todos que te invocam em verdade. Esperto estás, Senhor, de todos que te invocam, de todos que te invocam em verdade. Amém. Uma voz vem sussurrando no profundo do meu ser. Insistente está chamando, é preciso responder. Deus agita minha alma, tenho que obedecer. Mandas, vem a mim.
Teremos abertura. Bom dia a toda a igreja, bom dia aos nossos convidados, bom dia a todos que estamos aqui nesta manhã de domingo. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estamos muito felizes porque estamos aqui mais uma vez, primeiro dia da semana, o domingo, dia em que nos reunimos para adorar a Deus, e nós estamos felizes por termos também convidados conosco, que vêm se unir a nós nesta atividade de adoração a Deus, neste primeiro dia da semana. Nós começamos já esse dia de uma forma bastante alegre, com uma aula bíblica bastante edificante, que nos foi trazida pelo nosso irmão Cláudio Macoleta, e Cláudio Macoleta também trará a mensagem da Escritura nesta manhã. Então nós estamos felizes que nosso irmão aceitou este convite, está aqui conosco desde cedo, e está também com sua esposa, Ana Maria. Sejam também bem-vindos. Nós gostaríamos de começar esse culto, nesse dia, lendo uma passagem que está em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Fico feliz de ver que também já temos aqui a transmissão pelo Facebook. Então, também queremos saudar aqueles que estão nos acompanhando pelo Facebook. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 4, lemos o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Nesse capítulo 1, nesses versículos que lemos, o autor, não sabemos quem é o autor dessa carta aos Hebreus, mas esse autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, exalta de uma forma formidável a pessoa de Jesus como a última e definitiva revelação de Deus para falar aos homens e oferecer aos homens a graça da salvação.
Jesus e só Jesus, única e exclusivamente Jesus, é o nome que está acima de todo nome, nos céus e na terra. E Jesus está sentado à destra de Deus Pai. E Jesus tem toda a autoridade no universo, como ele mesmo disse: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então, depois de ter feito essa apresentação fenomenal, fabulosa da pessoa de Jesus, nesses 4 primeiros versículos, o autor de Hebreus começa o capítulo 2 dizendo o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Nessa jornada nossa, aqui na terra, não vamos mudar nada do que sabemos, do que cremos e do que praticamos como discípulos de Jesus. Ao contrário, nós vamos nos apegar cada vez mais às verdades aprendidas através das Escrituras. Vamos continuar adorando a Deus na beleza da sua santidade, porque a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, dura para sempre, e só Ele é digno de louvor, glória e honra. João capítulo 4, versículos 23 e 24, lemos as seguintes palavras de Jesus: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Pai, Deus, procura os verdadeiros adoradores. Vamos colocar então, nesta manhã, mais uma vez, nossos corações no altar da adoração. Vamos derramar todo o nosso louvor como uma oferta suave a Deus. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Deus não quer ser adorado por imposição. Deus quer ser adorado por aqueles que escolhem adorá-lo, aqueles que decidem adorá-lo, aqueles que se sentem felizes em adorar a este Deus. Então vamos fazer isso nesta manhã, adorar a esse Deus maravilhoso através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu convido a igreja, se for possível, ficarmos de pé para a primeira oração. E após a oração, ainda de pé, vamos cantar mais louvores a Deus. Pai grandioso, Deus maravilhoso, Deus poderoso, nós estamos, seu povo, reunidos aqui nesse local, com este propósito em nossos corações, de adorá-lo em espírito e em verdade, adorar a Deus de uma forma que o Senhor se agrade, e nós pedimos também a sua graça de nos receber nessa nossa adoração, aceitar, Pai, a nós, aceitar a nossa adoração. Nós pedimos que seu Santo Espírito sempre nos guie em tudo que fizermos aqui, que as palavras sejam guiadas e geradas pelo seu Santo Espírito, que tudo seja sempre fruto, Pai, da ação do seu Santo Espírito em nossas vidas. Pedimos as bênçãos, ó Pai, para a sua igreja que aqui se reúne, para os convidados que temos entre nós nesta manhã, que o Senhor abençoe a vida, abençoe grandemente as famílias que cada um representa. Nós pedimos estas bênçãos, agradecendo sempre, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos cantar.
Mais uma vez, bom dia a todos. Vamos louvar a Deus através de cânticos. Convido a todos a cantarem junto conosco. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar meu estou, diante dele exponho a minha aflição. Logo após, teremos a leitura para a mensagem dessa manhã. Na Bíblia está escrito no Novo Testamento, em Caná de Galileia, Jesus foi ao casamento, transformando água em vinho, dando ao povo para beber, mostrando sua glória, sua graça e seu poder, porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus curou um cego entrando em Jericó, salvou Samaritana lá no poço de Jacó, e a Navarra um milagre também fez, curou lá no caminho 10 leprosos de uma vez, porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder,
poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas no deserto da Judéia, curou em Samaria e curou na Galileia. No Monte das Oliveiras, multidões o acompanhou. 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 alimentou. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder. Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade do Naim chorava uma mulher, seu filho ia ao túmulo, o povo carregando. Jesus parou o enterro e o povo reprovou. Jesus chamou o morto e o morto levantou. Porque Cristo tem poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, aleluia, tem poder. Cristo tem poder, Cristo tem poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Amém? Podem sentar, teremos a leitura. A leitura que antecede a mensagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 a 14. João, capítulo 1, dos versículos de 1 a 14. Antes de fazermos a leitura, eu convido a todos os irmãos a reclinarem suas cabeças para que possamos conversar com Deus. Oremos. Senhor Deus Pai amado, muito obrigado, Pai, por mais dia de vida. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nós humildemente entramos em Tua presença, Pai, agora para agradecer o privilégio e a oportunidade que temos agora de estarmos aqui reunidos, adorando ao nome do Senhor, Pai. Pedimos em especial agora, Pai, que o Senhor possa abençoar o irmão que virá aqui à frente, trazer a mensagem. Que o Senhor, Pai, também possa nos abençoar, que o Senhor, Pai, possa abrir nossos corações para que possamos receber essa mensagem. Em nome de Jesus, Pai, que eu te peço, te agradeço sempre. Amém. João capítulo 1, versículos 1 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. E ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda do mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Para quem eu não cumprimentei ainda, bom dia. Você que sentiu um pouquinho mais de frio e não conseguiu chegar aqui a tempo da aula dominical, eu só vou recordar alguns pontos dela, né? E já vou pedindo para que você se atente a essas palavras que são assim importantíssimas. Nós começamos hoje de manhã, nesse fim de semana
onde chamamos os convidados que estão sendo, que a Bíblia está sendo apresentada para eles. Essas pessoas que têm se entregado ao estudo da Bíblia, à vontade de aprender a verdade, né? E é exatamente nela onde a gente vai trilhar essa conversa daqui a pouco. Mas na primeira parte, né, que nós conversamos aqui hoje de manhã, nós falamos sobre Jesus homem. Por quê? Porque Jesus, ele foi um enviado do Senhor como filho dele mesmo, né? Para que a gente pudesse se reconciliar com ele. Por quê? Porque o homem fez de uma maneira tal em que, desde o começo, Deus queria conversar diretamente com a gente. Ele criou o homem como a sua imagem e semelhança, lembra disso? E também formou o homem para que o homem do pó da terra, para que o homem pudesse ser uma constituição dupla, ele pudesse ser uma alma vivente, como sendo criatura do Senhor, do pó da terra, e como sendo a imagem e semelhança dele. Lembram disso hoje de manhã, quando falamos sobre isso? E também vimos que Deus sempre quer falar conosco, Ele sempre quis estar à frente, à nossa frente, mas o homem foi se distanciando devido, infelizmente, a essas escolhas que ele fez, e principalmente porque ele desvirtuou demais aquilo que Deus tinha pedido para que eles fizessem. De uma maneira tal, Deus quis fazer com que o homem pudesse continuar fazendo, entendendo que o amor de Deus era assim proeminente para que ele pudesse estar com ele. Mas o homem continuou se afastando, colocou cada vez mais obstáculos, mudou a lei, criou regras, quis aumentar o seu poder, tantos e tantos que quiseram ser inclusive até o próprio Deus, alguns reis, imperadores, etc. Então, Deus assim colocou e estipulou, através de uma vontade dele, estipulou um período onde, nesse período, um homem, que é o que nós vimos hoje na aula dominical, viesse aqui e demonstrasse o poder dele. E ele demonstrou esse poder dele não mais naqueles milagres, naquelas coisas sobrenaturais que a gente viu no Velho Testamento, como, por exemplo, abrir o mar em dois e uma população de mais de 1 milhão atravessar o mar. Isso ele não fez mais. Ele não fez mais um monte de outros milagres, coisas sobrenaturais, coisas que a gente não consegue entender como a gente vê no Velho Testamento. Mas ele demonstrou o poder através de um homem, Jesus. Ele começou demonstrando esse poder desde o nascimento, porque Jesus nasceu de uma forma diferente. Não foi que nem eu e você, mas ele nasceu de uma mulher. Essa mulher se chamava Maria. E aí foi um pai, aí já podemos chamar de pai adotivo, que foi José, que realmente foi muito corajoso e ajudou todos nós, e evidentemente cumprindo com a vontade de Deus, aceitando toda aquela situação, quando a mulher dele ficou grávida do Espírito Santo. Grávida, homem. Espírito Santo, Espírito. Jesus, sim, ele é diferente. Ele, com 12 anos de idade, ele chegou a ir até uma dessas festas dos judeus. Sim, Jesus era judeu, né? Como nós vimos também, lembra disso? Nós vimos que Jesus vem daquela linhagem, né? A primeira slide que a gente mostrou, dos judeus. E ele cumpria com tudo aquilo que Deus tinha colocado como um padrão de vida espiritual e moral, social e etc., através daquelas leis que ele tinha colocado naqueles 5 primeiros livros chamados Pentateuco. E foi ali que Jesus então demonstrou que, olha pessoal, dá para cumprir sim aquilo que está escrito. E ele fez isso em 3 anos. Com 12 anos de idade ele foi num templo e começou a conversar com os, entre aspas, doutores da lei,
que eram aqueles homens em que tinham desvirtuado toda a lei. Jesus já começou explicando para eles: olha, não é bem assim. Um menino de 12 anos falando assim com os doutores da lei, os teólogos, catedráticos, etc. E vem a próxima parte, que é o que interessa. Por isso que há um hiato entre esses 12 anos até os 30 anos de Jesus, onde ele provavelmente fez uma série de outras coisas, porque Jesus não ficou sentado no sofá assistindo televisão até os 30 anos de idade. Ele realmente fez várias coisas, e não está escrito. Por que não está escrito? Porque o que nos cabe ao entendimento de quem foi esse homem está nesses 3 anos. Esse homem, ele começou a demonstrar o poder de Deus através de ações que ele fez, que nós chamamos de ações miraculosas. A grande maioria delas foi demonstração de compaixão por pessoas que tinham problemas de saúde, problemas dos mais diversos tipos, inclusive um deles, que é um problema muito sério, que é o problema dos espíritos malignos. E Jesus curou todos eles. Jesus fez isso de uma obra em que todas aquelas pessoas que estavam ali puderam enxergar a grandiosidade do poder de Deus em pequenos milagres. Digo pequenos porque o poder de Deus é muito maior do que curar um cego, do que curar um aleijado. O poder de Deus é muito maior do que uma das coisas que o poder de Deus demonstrado através de Jesus, o homem, foi quando ele ressuscitou pessoas. Esse é um milagre em que a gente tem que tomar muita atenção. E vamos lá. Quem pode me dizer aqui como é que Jesus fazia isso? Ele fazia isso tocando as pessoas. Nós vimos muitas passagens aqui quando ele tocava as pessoas. Não eram milagres que podia ser um ou outro que ele fez à distância, mas a maioria desses milagres foi demonstrando que Jesus, o homem, estava cumprindo com a vontade de Deus, que era se conectar, ficar perto, demonstrando através desse toque, dessa condição que muitos de nós até nem percebemos quando lemos a Bíblia. Mas Jesus está demonstrando em cada ato que ele faz aquilo que o Pai quer. E naquele outro que nós vimos, onde Deus não conseguiu mais falar com o homem, não porque Deus não quis, não porque Deus quis se afastar do homem. Eu vou me vingar do homem, como eles estão fazendo muito pecado, eu não quero mais saber. Pelo contrário, Deus é que insistiu cada vez mais, para que os homens não esquecessem, para que os homens pudessem entender que aquele que os criou, que foi o próprio Senhor Deus, estava cada vez mais querendo se achegar às pessoas. O problema é que as pessoas começaram a colocar cada vez mais pecados, chamados obstáculos, chamados divisores de contato entre Deus e o homem. E Deus até gritava através dos profetas. Vem o livro de Isaías, nós já falamos isso. Veja quantos puxões de orelha de Deus gritando: eu quero ficar perto de vocês, eu vou mandar esse que será o rei, eu vou enviar esse que será o Salvador, esse que vai reconciliar você comigo. E Deus fez isso demonstrando um amor muito, mas muito grande. A gente chama até de amor incondicional. Por quê? Porque ele é um amor que não tem como a gente mensurar, não tem como a gente ter um tipo de medição. Para dizer a verdade, a gente não consegue imaginar a dimensão do próprio Senhor. Se você está imaginando o Senhor Deus, aquele homem barbário,
barba branca, né, tal, sentado num trono assim, às vezes sorridente, né, às vezes um pouco mais bravo. Não, ele é muito maior do que isso. Ele é o Todo-Poderoso, esse é o nome dele. Ele, inclusive, para poder fazer com que a gente entendesse a definição dele, ele usa a expressão para se autodefinir de eu sou. Porque ele o que se quiser escrever depois, ou a personificação do próprio Deus, é o Espírito dele em todos os lugares, porque ele é. Agora, Jesus fez isso. Ele fez toda essa demonstração de poder, e em cada uma das situações que ele passava, ele ia ensinar. É que nós somos tão assim, vamos falar, distanciados daquilo que Deus gostaria de nos ensinar, que Jesus teve que se esvaziar. Como filho do homem, ele teve que colocar assim uma situação de que, primeiro, ele se esvaziou da própria condição dele de todo-poderoso para um homem. Quando a gente fala de um homem, é que ele sentia vontades, ele ia no banheiro, ele comia, ele bebia, ele sentia frio, ele sentia calor, cansaço. É isso que a gente tem que entender, o grande amor de Deus para cada um de nós, a ponto tal de ele se resumia a isso, a se resumir a um ser humano, o próprio Deus. Chamamos de Filho de Deus por quê? Porque sim, Deus estava com ele. E aí, nessas ações em que Jesus fazia como homem, entrava toda a parte espiritual, que agora sim é o que nós vamos falar nessa segunda parte. A primeira coisa que Jesus fez em espírito foi falar calmamente, simplesmente, em palavras tão simples, chamadas parábolas. Então, quando você abrir a sua Bíblia, você inclusive que está nos visitando, que está aprendendo a palavra do Senhor, você que veio aqui hoje com esse intuito de escutar aquilo que a palavra tem a dizer para o teu coração, saiba que essas parábolas, elas não são historinhas para você fazer gibizinho, não, e vender ali na esquina. Essas parábolas, elas têm um composto enorme de instruções espirituais para a nossa vida. A nossa vida rotineira, a nossa vida do dia a dia. Inclusive são nas parábolas que a gente encontra palavras de consolo, palavras de alegria, palavras de motivação, palavras de crescimento, palavras de edificação, palavras demonstrando o amor do Senhor por nós. São nessas historinhas pequenas. E além disso, nós temos os evangelhos que vão falar dessas parábolas, que vão falar desses milagres. Jesus como homem e Jesus como Espírito do Senhor, Jesus como Deus, e ele ainda no final quis deixar que nós vamos falar já chamado Espírito Santo, o Consolador. Calma aí que a historinha não acabou, já a gente fala dele. Olha só, Jesus falou através de parábolas. Você quer aprender sobre Jesus? As parábolas, historinhas simples, mas faça um comparativo daquilo que está escrito com aquilo que Deus quis durante todo o tempo colocar para cada um daqueles que estavam vivendo naquela época. Desde a época dos hebreus, depois dividiu, foi para os judeus e foram para os israelitas, depois os israelitas sumiram, continuou o judeu veio, só nasceu Jesus ali, dos judeus. E que interessante, porque exatamente nesse momento onde Jesus estava, e por isso é que ele veio nesse período, naquela geração, eles estavam dominados por um povo muito forte, chamado povo dos romanos.
onde eles estavam divididos ali, eles não sabiam mais o que fazer, os judeus, não aqueles judeus, o tal do staff, né, que é sacerdote, os saduceus, os fariseus, não, esse pessoal já estava muito diferente daquilo que, vamos dizer assim, os judeus passavam. O judeu era aquele que era trabalhador, era aquele lavrador, era aquele pecuarista, aquele que trabalhava e que se entregava ao Senhor e pagava o dízimo, etc. Esse judeu, eles sofriam, eles tinham doenças, eles tinham uma série de problemas de vida, financeiros, tudo, e ainda por cima eram atacados por espírito maligno. Vem Jesus e elimina para aquela região, para aquela geração, para aqueles judeus. Por isso você vai encontrar muito sobre judeus escrito aqui nos evangelhos. Não é que Jesus quis separar, não, eu só faço isso para os judeus. Não, é para todos. Jesus falou isso em diversas vezes, mas ele veio para os judeus, para confirmar tudo aquilo que Deus tinha pedido para eles fazerem. Ele fez isso em 3 anos. Ele simplesmente fechou ali, passou a régua, né, como a gente fala. Muito bem. Quando Jesus veio, ele veio numa situação bem diferente, como a gente viu ali em Maria. Como a gente acompanhou nessa leitura de capítulo 1, onde principalmente a gente tem que entender que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ele estava lá quando Deus falou: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Esse façamos é Deus, ele estava lá também, sabia disso? Então, ele também, ele que criou tudo, ele pensou, ele falou: não, vamos fazer dessa maneira, montanhas, águas, céu, estrelas, tal. Ele estava lá. Nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. No princípio era aquele que é a palavra. Inclusive, esse versículo vai ser repetido num determinado momento, quando Jesus fala: eu não vim para julgar o mundo, eu vim para alertá-los. Quem vai julgar é a palavra. É essa palavra aqui. É aquilo que Jesus ensinou nessas parábolas, nesses eventos que ele fez, que são os milagres, né? Essas coisas, a gente chama de sobrenatural, mas para Jesus era um corriqueiro. Tem até um pedaço ali do Evangelho, dos versículos ali, que fala assim: olha, Jesus fez tantos milagres que não dá nem para escrever aqui. Jesus fez tanta coisa que, assim, se for escrever, tem que ter todos os livros do mundo. É assim que é definido por aqueles que conviveram com Jesus a situação dele como o protagonista do poder de Deus, para que os homens entendessem que Deus quer ficar conosco. E ele fala o tempo todo disso: olha, vocês têm que ser assim, 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 olha essa parábola aqui, essa parábola lá, olha aqui, olha, vamos fazer, olha, coitado dele, está sofrendo, então vamos lá fazer um milagre. Aí ele passava, todo mundo queria tocar, quem tocava nele se curava. Ele nem sabe, às vezes, quais os milagres que ele mesmo fez, porque o poder de Deus estava ali nele. E se você não acredita nisso, basta você considerar o ar que você respira, o frio que você está sentindo. Por sinal, parabéns de você estar aqui hoje nesse frio. Você acordou de manhã e quis escutar sobre Jesus. Que Deus abençoe a cada um, por conta dessa vontade, desse exclamar do seu coração, para que Deus veja que você está querendo ficar com Ele. E olha só, o Verbo se fez carne. O Verbo são as ações. Se fez carne, veio como homem. E ele realmente propagou toda essa palavra dessa maneira. Mas ele não parou aí. Ele foi mais a fundo. Ele chegou a conversar com as pessoas de um modo que nenhuma delas pudesse duvidar que ele era o Filho de Deus. Então acompanhem comigo aqui, ó.
São algumas passagens que eu vou ler aqui em João, né? Ele fez milagres, expulsou demônios, fez curas, ele transformou algumas coisas, ele transformou água em vinho, coisas que a gente até assim, não entende muitas vezes o porquê desse milagre, mas ele tem um sentido, né? Mas é uma coisa super interessante, porque como é que alguém consegue transformar um fluido em outro fluido só pelo fato de orar e pensar e aquilo se transformou? Só pelo fato de alguém ter pedido para ele, no caso foi a mãe dele. Ele também não fez só isso não, ele perdoou o pecado. Isso demonstra, e é algo que mais afetava a relação deles com os judeus, o fato dele ter perdoado, ter falado que os seus perdoados estão os seus pecados. E isso é que afetou demais o relacionamento dele com aqueles que eram judeus, que eram pessoas que estavam ali presenciando tudo que ele fazia. Acompanhe comigo em João capítulo 3. Se você não tiver a Bíblia, não tem problema, Deus te perdoa. João capítulo 3, no versículo 1, quando ele diz: havia um fariseu chamado Nicodemos, e ele perguntou: mestre, sabemos que ensinas a parte do Senhor, ninguém pode realizar esses sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Quer dizer, já havia um reconhecimento das pessoas que ele era de Deus, porque isso foi bem no começo, né? E ali era um sacerdote, ele não era qualquer um. Sinais miraculosos. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe em verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, e essa era a proposta de Jesus, se não nascer de novo. Olha, o que Jesus fez em todo esse período foi ensinar as pessoas a se arrepender. A frase que ele usava era: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Quando ele fala próximo, foi quando ele morreu e ressuscitou. Essa era a proposta da instauração do reino de Deus naquele período. Foi dali que começou o chamado reino de Deus para aqueles que acreditavam em Jesus, e é para aqueles que realmente sabiam quem era e o que fazia a respeito dos homens. Veja que quando Nicodemos, que era esse homem de Deus, era um judeu, um sacerdote, ele falou: quem não nascer de novo, ninguém pode ver o reino se não nascer de novo. Já é uma grande dica para que, se você quiser ver o reino de Deus, você sabe que você tem que nascer de novo, tá? Então, se você não nasceu de novo ainda, logo você vai ter que nascer. Não, mas como é isso? Como? Foi o que Nicodemos perguntou para ele. Ela perguntou a Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: olha, Nicodemos, bem calmo, bem tranquilo, ele ia falar para Nicodemos uma das coisas mais importantes para todos os seres humanos que querem viver eternamente com o Senhor. Ele respondeu o seguinte: olha, Nicodemos, digo-lhe a verdade. Quando Jesus fala digo-lhe a verdade, é que o negócio é sério. O negócio não é brincadeira, não. Tem que seguir o que ele está dizendo aqui, ó. Ninguém, e ninguém a gente conhece, né? Já sabe que qualquer pessoa que não está dentro de alguma coisa, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água. Lembra que nós falamos na primeira parte daquele do dilúvio, tudo tal, que teve, e depois nós tivemos a limpeza através do dilúvio, depois nós tivemos um batismo através daquele povo que passou no meio do mar. Lembram disso? Na primeira parte que nós falamos sobre isso. Que coisa, olha aqui, ele está falando de novo aqui, é vontade de Deus isso, é vontade de Deus que você demonstre o seu amor por ele, passando por águas.
e receber o Espírito. O que é Espírito? Esse é aquele que a gente vai falar no final, que é o Consolador, o Espírito Santo. Já no começo Jesus estava explicando isso. E quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Olha, que mensagem! Aí ele continua, ali ainda no capítulo 3, no versículo 22, ele vai falar, capítulo 3, aqui no versículo 22, ele vai dizer, porque, desculpa, eu pulei um, do 1 até o 17, e ele continua dizendo, você é mestre em Israel e não entende essas coisas, eu lhe asseguro que nós falamos o que conhecemos. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, que é o Filho do Homem, que é o que a gente viu na primeira parte, é aquele homem que está lá. Da mesma forma como Moisés se levantou da serpente no deserto, assim também é necessário o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Aí ele dá a razão de você ter que passar pelas águas. E aí vem então o versículo que explica qual é a força, qual é a energia e de onde que aparece tudo isso, né? essa movimentação de tudo isso que Jesus está fazendo. Ele fala assim, ó, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, que era Ele mesmo, unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o ponto principal. O ponto principal é Jesus veio trazer uma solução para que a gente ficasse com Deus eternamente. Ele está colocando uma proposta para nós voltarmos a ser aquilo que ele fez quando criou o homem à sua imagem e semelhança e formou o homem. Lembram disso, né? Que esses dois compostos criou a alma e formou carne. E os dois juntos é a alma. Os dois juntos. Então, é isso que Deus quer. Ele quer continuar com você. Ele pode até não querer esse corpo que você tem hoje, porque é um corpo com defeitos, não sei o que lá, tem problemas de saúde, não sei o que, a gente sofre, mas ele vai te dar um outro corpo, um corpo eterno. É a segunda parte que vem depois de Jesus Cristo, que é o reino do Senhor. Uma parte do reino do Senhor a gente vive aqui e agora, vivendo no amor do Senhor, vivendo sob todos os aspectos de proteção dele. E a segunda parte é depois que a gente morrer nesse corpo, em que a gente vai dar continuidade, que é a vida eterna, e será um novo corpo. Não entendam de uma maneira mágica. Isso é real. Isso é real. Quantas vezes você já não foi em velório aí, enterro de pessoas? Cadê essas pessoas? Jesus veio trazer exatamente essa esperança. Jesus veio trazer uma condição de que a gente pode fazer tudo aqui em nome dele, para honra e glória dele, para que a gente continue fazendo isso, não mais aqui nesse mundo, não mais aqui nessa terra. Inclusive agora, se você passar pela água, você já vai ter essa condição de receber do Senhor um Espírito protetor. A gente até chama isso, né? O Espírito Santo, que é o que nos envolve. Esse Espírito Santo, nós temos que cada vez mais, na hora que a gente passa pelas águas, a gente tem que ter um relacionamento com Ele, porque Ele é o próprio Deus que habita junto conosco, ou em nós. É isso que Jesus veio falar. Essa é a vida eterna. Olha aqui, ele continua. João capítulo 4, versículo 13 e 14 diz: quem beber dessa água terá sede outra vez. Ele estava falando isso com uma mulher perto de um poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário,
a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água para jorrar a vida eterna. E logo em seguida, que foi inclusive falado no versículo 23, no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. Então, Jesus fez tudo aquilo que ele fez, ele falou todas aquelas parábolas, ele fez todos aqueles milagres como homem, para que a gente reconhecesse o amor de Deus por nós. Não é que ele quis se autopromover, pelo contrário, ele fala: olha, eu fiz isso daqui, esse milagre, mas não fala para ninguém, viu? Não fala para... Quantas vezes você já leu isso na Bíblia? Dos milagres em que Jesus fez e que ele pedia para que as pessoas não falassem, porque ele não queria, né, se colocar numa situação que as pessoas consideravam ele um ídolo e tal. Não! Inclusive, tomem muito cuidado quando vocês falarem: ah, eu sou apaixonada por Jesus Cristo. Paixão não é do Espírito. Paixão não é do Espírito. A alegria no Espírito é do Espírito. O viver para Cristo e adorá-lo é diferente de estar apaixonado. Paixão é da carne e adoração é do Espírito. E a adoração, quando você faz, é muito superior. Porque quando você adora ao Senhor, você está adorando o eu sou. Você não está adorando uma ficção. E é real. O que está sendo falado aqui é real. É uma adoração quando você canta, quando você ora, quando você jejua, quando você conversa com os irmãos, quando você lê a Bíblia. É real, é adoração ao Senhor. Sabe o que acontece? Ele se alegra. E quando ele se alegra, você já viu o que ele falou para Jesus quando ele se alegra? Este é o meu filho amado, com quem eu tenho alegria. Olha, você deixar todo o universo, que é Deus, eu sou alegre por uma ação que você fez. Você pode mudar o mundo. Quantas vezes você não escuta jovens, né? Inclusive eu mesmo, quando era jovem, falava: não, eu quero fazer coisas que vai mudar o mundo, né? Tem alguns que conseguem fazer algumas coisas assim que mudam a vida das pessoas, mas o que nós precisamos fazer para mudar o mundo é adorar ao Senhor. Com isso você muda muito mais do que todos esses negócios de internet, de celular, de indústria 4.0, muito mais. Isso é coisa da carne, coisa dos homens. Isso é permissão do Senhor para que a gente consiga ter melhor condição de vida, menos duro do que era na época aí de Jesus ou antes dele. Agora, o resto é tudo vinculado ao Espírito. Quem é que não quer se ver livre de problemas? Todo mundo quer, mas você não vai se livrar dos problemas. Você vai ter a condição de qualquer ser humano que tem aqui na Terra. Mas, a partir do momento em que você, como criatura, recebe esse entendimento de passar pelas águas e receber o Espírito do Senhor em você, quando eu falo passar pelas águas, chama-se batismo aqui na Bíblia, tá? Então, quando você passa pelas águas e recebe esse Espírito, você deixa de ser uma criatura de Deus, aquilo que o mundo inteiro tem. Inclusive, em alguns lugares tem 1 bilhão de pessoas, outros lugares tem 2 bilhões, e vai por agora, nós já estamos em 8 bilhões de seres humanos na Terra. Você deixa de ser uma criatura e passa a ser filho de Deus. E é aí que você muda, que você se transforma. É aí onde você tem como objetivo adorá-lo, porque é aí que você vai fazer a mudança nesse mundo. E olha que legal, tem gente que vira para você e fala assim: nossa, você está diferente, aconteceu alguma coisa? Sim, aconteceu, eu não sou mais criatura, eu sou agora filho, filha de Deus. Eu não vivo mais nesse mundo, eu vivo para o Senhor Deus, que é no reino dos céus. Eu só estou aqui, mas eu não sou daqui. É tudo isso que está escrito na parte do Espírito do Senhor. E Deus amou ao mundo de tal maneira, a gente não consegue entender esse tal maneira.
não consegue entender o tamanho disso. Que ele enviou o próprio Jesus. Sabe o que é? Ele enviou Jesus para passar por isso, ensinar tudo a gente, mas Jesus ensinou, no último momento da vida dele, muito mais do que a gente pode imaginar. Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos viver a própria vida de Jesus, em adoração ao Senhor. Ele foi morto, crucificado, passou por momentos em que não sabemos nem definir. Só que é o seguinte, ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele forma ali então o início da igreja, o reino do Senhor, o reino de Deus. E a partir dali ele fala: vocês agora são meus amigos, vocês são filhos do Senhor por adoção do sangue dele. Olha que pesado e delicioso que é isso, porque é aí onde a gente sente o amor do Senhor. E aí pode ficar tranquilo, porque o máximo que pode acontecer na sua vida é você morrer. E se você morrer, legal, estamos em continuidade no reino de Deus, só que agora na frente de Deus. E se quisermos e pudermos continuar aqui para poder falar para os outros aquilo que estamos aprendendo, por mais 10, 20, 30 anos, opa, não sei se vai dar mais 50 para mim, mas para muitos aqui vai dar. Nesses próximos anos, nessas próximas gerações, ensine isso. Ensine a possibilidade de você viver eternamente e viver aqui de uma maneira em que você honra ao Senhor, mas não é para honrar só um sacrifício seu, não é isso. É viver em alegria, em plenitude de vida. Por quê? Porque você sabe para onde você vai. Você sabe qual que é o teu destino. Você já sabe qual é o seu caminho. E você já sabe quem vai estar do outro lado, como é que vai te receber. E essa instrução a gente só aprende conhecendo a Jesus Cristo. Em 4:42 temos: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este realmente é o Salvador do mundo. 5:24 eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. 6:35 diz assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram e ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. O que me der são todas as pessoas, todos os seres humanos. Ele quer que todos se entreguem à vida com Jesus. Então é uma decisão de quem? Dele? Não. É uma decisão de cada um de nós nos entregarmos a Ele, fazermos a vontade dEle, louvar ao Senhor com isso. Pois desci dos céus, olha que ele confirma aqui, pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, porque Ele ama muito a cada um de vocês. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu. Quando ele fala Ele me deu, você escolheu a se entregar a Jesus. É o livre-arbítrio. Por isso é que Deus deu o livre-arbítrio, para que você escolha. Ele não está te obrigando a nada. Mas é tão claro, tão evidente quando você lê a Bíblia, que é a única proposta de vida real que nós temos, que é viver com Deus, que é viver com Jesus, que não tem outra decisão a não ser tomada, a não ser se entregar a Ele. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E agora vem
a parte em que ele ensinou a gente na cruz. E eu o ressuscitarei no último dia, porque Jesus tem poder. Nós não cantamos isso agora? Ele tem poder. Aleluia, glória. Ele tem poder. Ou quando você canta, você não entende o que você está cantando. Você sabe que isso é um louvor a Deus. Deus se alegra com a sua voz. Deus se alegra com o teu pensamento em cantar para Ele. Você não está cantando para o vizinho, nada, não. Tudo bem, o teu vizinho também, porque é amar a Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, cante para Deus. Isso é um louvor. Ore. Capítulo 8, versículo 31, diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes naquilo que eu falo, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade. E a verdade vai libertar vocês dessas amarras do mundo. Está tudo aqui, eu só estou lendo, tá? Capítulo 12, versículo 44 diz assim: Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, que é a própria palavra. É a própria palavra. Que proferi e o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou a dizer o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo é exatamente o que Deus tem proposto para cada um de nós. Ainda no 14, no versículo 1, diz assim: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, muitos lugares. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar lugar para vocês, e se eu for eu lhes preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver sempre. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou? Sim, nós conhecemos. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Olha aqui as dúvidas ainda dos próprios discípulos daquela época, né? Não sabemos para onde. Como podemos então saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho. Vamos lá, de novo. Jesus respondeu para ele: o que eu estou falando, aquilo que vocês estão vendo eu fazer, eu sou o caminho. E ele continua, ele não para só por aí. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não é que ele está se concebendo, colocando numa situação, não, é que é a realidade, e para nós também. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, essa e a eterna. Esse é o caminho de Jesus. Você não me conhece, Felipe, mas depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, eu afirmo a você: quem me vê, vê ao Pai. E o Pai é um Espírito. Portanto, Jesus está falando para eles: o que vocês estão vendo em mim é o Espírito de Deus. Para finalizar, eu sei que vocês já estão cansados. Se vocês me deixarem, eu vou até às 8 horas da noite. No versículo 19 e 28, diz assim:
Mais tarde, sabendo que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse. Se você tiver com a Bíblia aberta, grifa esse para que a Escritura se cumprisse. Esse é um dos objetivos de Jesus. Era a reconciliação, era a salvação, era colocar para nós a vida eterna e cumprir com a vontade do Pai, ter feito tudo aquilo que foi escrito no Velho Testamento. Ele falou: tenho sede. Tinha uma vasilha de vinagre, deram para beber, mas ele recusou. Colocaram a esponja e ergueram até os lábios. Está consumado, disse Jesus no versículo 30. Com isso, Jesus curvou a cabeça e entregou o Espírito. Lembra aquilo que eu falei no começo, que o ser humano é carne e espírito? Então foi esse que foi para o céu. E o corpo de Jesus não foi achado. Mais um milagre. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou e não reconheciam ele. Olha que interessante. Por quê? Porque ele já estava numa situação de um corpo que vai viver eternamente. Ele até falou para Tomé: olha, sinta aqui, ó. Nós vimos isso, né, na primeira parte, né? Ele teve que tocar Jesus Cristo para acreditar naquilo que tinha acontecido com Jesus na cruz. Então, Jesus se sacrificou por cada um de nós. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. No capítulo 20, versículo 13, diz: eles lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Levaram embora meu senhor, respondeu ela. Eu não sei onde o puseram. Nisso, ela se levantou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Ela, pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Isso na tumba, né, onde estava lá o corpo de Jesus. Então, voltando-se Jesus, disse: Maria. Quando Maria escutou, ela falou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Disse Jesus: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vai, porém, e informe aos irmãos: estou voltando para o meu Pai, o Pai de vocês, para o meu Deus, o Deus de vocês. É esse Deus que nos ama. Ele fez tudo isso por nós. E Jesus fez isso por nós. Bom, tem mais passagens, mas eu acho que já é o suficiente para que cada um de nós entenda que na primeira parte que nós vimos essa manhã foi Jesus homem. E agora nós estamos falando de Jesus Espírito, de Jesus Filho de Deus, de Jesus demonstrando o poder de Deus de diversas maneiras, mas principalmente, e é aquilo que nós temos que ter, é real. Então, eu vou finalizar aqui agora com um convite para aqueles que ainda não passaram nas águas. Eu vou ficar parado aqui, ó, e enquanto nós cantamos, se você quiser vir e conversar comigo sobre qualquer aspecto daquilo que você entendeu ou não entendeu, ou se quiser se batizar hoje, você vem falar comigo que eu estou aqui à disposição de vocês enquanto a gente canta. Obrigado. Se você puder ficar em pé, se não puder também, pode ficar sentado. O Salvador da tempestade, a voz de Cristo, o Salvador.
Salvador batendo está. O Salvador batendo está. O Salvador batendo está. Ora, ouvis a voz de Cristo. O Salvador batendo está. Cristo está batendo sempre com insistência. O Salvador batendo está. Sim, está chamando. O Salvador batendo está. Bate, bate. Ele deseja entrar. Bate, bate, bate. Não demores, abrir a porta. O Salvador batendo está. Cristo está batendo sempre com insistência. O Salvador batendo está. Bate. Sim, está chamando. O Salvador batendo está. Bate, bate, bate. Ele deseja entrar. Bate, bate, bate. Não demores, abrir a porta. O Salvador batendo está. Amém. Podem sentar. Teremos mais um cântico agora, logo após teremos a ceia do Senhor. Foi desprezado e rejeitado, Senhor, lá na cruz, de ignorar o Mestre Jesus, ao sofrimento por nós suportou, como um cordeiro a ser abatido, silêncio escolheu. Embora inocente não se defendeu, pecado nele sem comprou. Por suas feridas veio a salvação, nós somos livres por sua aflição. Seu nome foi exaltado por Deus, entronizado nos céus. Jesus, o nome dos nomes, seu nome foi exaltado por Deus, entronizado nos céus. Jesus, o nome dos nomes, foi desprezado e rejeitado, Senhor, lá na cruz, ignoraram o Mestre Jesus, ao sofrimento por nós suportou, como um cordeiro a ser abatido, silêncio escolheu, embora inocente não se defendeu, pecado nele sem comprou. Por suas feridas veio a salvação, nós somos livres por sua aflição. Seu nome
foi exaltado por Deus, entronizado nos céus, Jesus, o nome dos nomes, seu nome foi exaltado por Deus, entronizado nos céus, Jesus, o nome dos nomes, foi desprezado e rejeitado o Senhor lá na cruz, ignorado o Mestre Jesus, ao sofrimento por nós suportou. Amém. Bom dia, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Vamos participar agora, irmãos, da ceia do Senhor, né? Relembrando a morte e a ressurreição do nosso Jesus Cristo. Eu pediria aos irmãos que abrissem suas Bíblias em 1 Coríntios, uma passagem bastante conhecida. 1 Coríntios 11, 23 a 28. Antes da leitura, se você não pegou seu kit ceia, lá no fundo tem as bandejas, tá? Fique à vontade de ir lá pegar. Então, aqui tem o pão e o suco de uva, que simboliza o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Então, se você não pegou, fique à vontade em pegar lá no fundo. Diz assim a palavra: porque eu recebi do Senhor, e que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois o homem a si mesmo, é assim coma do pão e beba do cálice. Esse versículo último, 28, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Então, a ceia do Senhor, irmãos, como vemos nessa passagem, ela é um tríplice propósito, né, que nós vemos aqui. Primeiramente, é gratidão. É uma cerimônia de gratidão a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Então, é uma festa. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento não é um momento de tristeza, sim de alegria, porque é um momento de ação de graças para nosso Deus. Também aqui diz que é um memorial, fazer isso em memória de mim. Devemos sempre lembrar da cruz e do sacrifício realizado por Jesus Cristo. E também uma proclamação que nós vemos aqui, né? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então proclamamos aqui o quê? O sacrifício de Jesus em favor de toda a humanidade. Então, um outro detalhe que é bom nos atentarmos sobre a ceia do Senhor, essa celebração, ela deve ser frequente em nossa vida, ou repetida, né? E perpétua acima de tudo, até a volta do Senhor. Então nós aguardamos, irmãos, a volta do nosso Senhor. Enquanto Ele não vier nos resgatar desse mundo, nós estaremos
fazendo esse ato, esse memorial, relembrando sempre a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar pelo pão, que simboliza o corpo do Senhor, e depois oraremos pelo cálice também após comermos do pão. Oremos. Pai Todo-Poderoso, nosso amado Deus, louvado, honrado e glorificado seja seu santo nome. Obrigado pelo amor, pela bondade que tem sempre por nós, ó Deus. Abençoe esse pão, Pai, que simboliza o corpo do seu Filho amado, que padeceu em favor do nosso pecado e que nos livra do pecado desse mundo, Pai. Louvado seja o seu santo nome, em nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Vamos orar agora pelo cálice, também, que simboliza o sangue do Senhor, que foi derramado na cruz em favor de todos os nossos pecados. Oremos. Pai amado, mais uma vez na sua presença, somos gratos pelo amor tão grande que tem por nós, por ter entregue seu Filho amado Jesus na cruz, onde o seu sangue verteu em favor de nossos pecados. Muito obrigado pela bondade e pelo amor, que seu nome seja sempre exaltado e louvado, Pai. Em nome de Cristo oramos. Amém. Aleluia.
digno de louvor, digno de Irmãos, a ceia está encerrada. Esse é o momento da oferta que nós, seguidores de Jesus Cristo, fazemos em prol da causa do Senhor, voltada para quem? Para o espalhamento do Evangelho, para ajudar os pobres, enfim, para ajudar a quem precisa, tanto material como espiritualmente. Eu queria ler com os irmãos uma escritura que, aliás, nosso querido pregador, ele falou que, de fato, tudo aquilo que Jesus fez, se tudo fosse registrado, está no último versículo do Evangelho de João, não caberiam livros. Você poderia ter um mundo recheado de livros, não daria conta de tantas coisas incríveis, maravilhosas que o nosso querido Jesus, Filho de Deus, ele fez. E ele fala, Paulo, em Atos, capítulo 20, versículos 35, Paulo, ele diz algo que você não encontra nos evangelhos, e ele afirma que foi um pronunciamento de Jesus. E ele fala o seguinte ali, ele está falando com os presbíteros, né, de Éfeso, lá ali na região de Mileto, e ele está se despedindo daquela liderança. E ele diz o seguinte, no final do discurso dele: em tudo que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Quando eu era criança, eu gostava de receber presentes, né? Um bolo gostoso do meu aniversário, quando eu era o quê? Criança. Quando eu me tornei adulto, sou eu agora que tenho que dar os presentes, sou eu agora que tenho que ofertar as coisas boas. E vocês, e pensando, é interessante, quando eu era criança, eu achava que a maior felicidade era ganhar presente. Agora, como adulto, eu compreendo o olhar de alegria, de contentamento dos meus pais, dos meus parentes que às vezes presenteavam eu, meus irmãos. Agora eu entendo, maior alegria é dar, doar do que receber. Você foi convidado a seguir Jesus, ele doou tudo para você. E agora, nós, seguidores de Jesus, é a nossa vez de nos doarmos, de darmos, de ofertarmos. E você que está nos visitando, não fique constrangido. Mas olha, o conselho de Jesus dá o seguinte: se você doar, se você dar, você vai ser mais feliz do que quem recebe. Vamos agradecer a Deus, que é generoso, e também oremos para que todos nós sempre tenhamos um coração generoso, que vai ser muito mais feliz ofertando, dando de coração, do que somente esperar receber. Vamos orar. Pai querido e santo, obrigado, Pai. Tu deste o teu Filho para nós, Pai. E nós agora, Pai, queremos ter esse coração desprendido para ofertarmos, para doar e sermos felizes como o Senhor é feliz. Te agradecemos tudo isso, Pai. Tudo que foi dado para nós, Pai. Queremos retribuir agora, Pai, para assim sermos felizes como Jesus foi. É no nome dele, Pai, no nome santo dele, que te agradecemos. Amém. Quem mantém as águas em suas mãos, quem dá areia contra cada grão, fala de como os faz beber, a
todos que fiquem em pé, vamos cantar mais um hino que será o último hino dessa manhã. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, poder e no seu amor, temos encontramos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, e Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde bem no seu amor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus nos guarde bem no seu amor, seu poder e no seu amor, temos encontramos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde do poder do mal, da ruína do pecado, do temor de todo lado. Deus nos guarde do poder do mal, pelo seu poder e no seu amor, encontramos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Deus nos guarde para seu louvor, para seu divino gozo, seu serviço tão glorioso. Deus nos guarde para seu louvor, pelo seu poder e no seu amor, temos encontramos com Jesus, pelo seu poder e no seu amor, que Deus nos guarde em sua luz. Amém. Podem sentar. Bom dia, irmãos, para quem eu não falei, só um minutinho só. Duas almas se apresentaram nesse convite que a gente fez, e essas duas almas, uma já é batizada, e vamos orar por ela, para que seja feita aí a vontade do Senhor, e uma outra que realmente quer se batizar, mas ainda precisa de alguns estudos. Então eu peço depois ao Roberto, depois você veja com a Sara ali, faz um nozinho mesmo, que ela tem intenção sim de se batizar com o Senhor, tá? Que Deus seja louvado e que a glória dele seja para sempre.
Bom dia a todos. Desde já, muito obrigado pela presença, a presença dos irmãos. Nos reunimos para nos estimularmos o amor e as boas obras. E hoje, principalmente, nós convidamos várias pessoas para ouvir a palavra de Deus. Então, se você foi convidado e está aqui nos visitando, se puder ficar alguns instantes em pé para a gente conhecer vocês. Obrigado, sejam bem-vindos. Algumas receberam até uma cola com o nome. Obrigado pela presença. Carol, Caliane, Ana, Flávia, obrigado pela presença. E claro, tem mais pessoas. Muito obrigado por estarem aqui com a gente. Tem alguns avisos, mas serão breves. Vamos orar pelo nosso irmão Ramos, sua esposa Janir, problemas de saúde. Orar pelo nosso irmão Delfim, continua precisando das nossas orações. E claro, pelo Sérgio, pela Sandra, que cuidam dele. Vamos orar pela recuperação do nosso irmão Edinho, da igreja de Curitiba. E também nosso irmão Sérgio Almeida, que está sempre aqui com a gente. Ambos em tratamento de câncer. Orar pela nossa irmã Silvana, esposa do Ulisses. Ela passou com a cirurgia na segunda-feira, dia 9. Nós vamos orar também pelos familiares da nossa irmã Égina, dona Égina, que faleceu na sexta-feira, dia 6. Ela é a mãe do nosso irmão Kleber. E claro, todos nós. Todos nós estamos tristes, mas mantendo a esperança no amor de Deus, que por meio de Jesus ressuscitará os mortos. Nós vamos orar também pelas nossas autoridades, Deus dê sabedoria, que cuide daqueles que mais precisam, orar por problemas de grandeza mundial, de guerras, essa semana mais fome, doenças, e claro, orar pelas autoridades e também que nós estejamos dispostos e ajudando quem precisa. Nosso irmão Albino tem pedido pelo filho dele, Emanuel, para orar por ele. Pela saúde dele, é isso? Pela saúde de Emanuel, filho do nosso irmão Albino. Nós temos algumas atividades aqui na 9. Então, aos domingos, 9h30 da manhã, escola dominical, às 10h30 o culto, e às quartas-feiras, culto online, às 20h15. Bom, e agora eu vou fazer uma oração, e logo em seguida, vai ter um almoço aqui embaixo, e todos estão convidados a participar desse almoço. Então, vamos orar, podemos ficar à vontade. Isso mais um pedido a Silvana. Pede oração pelo Murilo e Juninho, em especial pelo Juninho sair do mundo das drogas. Vamos orar. Pai Celeste, nós só temos a agradecer o grande amor que você tem por nós, que ficou manifesto ou visível na morte de Jesus por nós. Não só na morte, mas na ressurreição dele por nós. Obrigado porque assim o Senhor fez de nós seus filhos e mostrou que o Senhor quer estar conosco. O Senhor quer ser o nosso Pai, o Senhor quer que nós estejamos habitando, e isso para sempre, com o Senhor. Hoje nós pedimos que as pessoas aqui presentes, ouvindo a palavra do Senhor, estejam sentindo um pouco
do grande amor que você tem por todos nós e que inicie uma caminhada para buscar o conhecimento, buscar uma maneira de viver de uma forma que agrade o Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja entre nós, nos faça todos nós uma família e nos dê corações dispostos a amarmos uns aos outros, para que assim o nome de Jesus seja conhecido. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.